Que a gente já viu o modelo, vai ficar bem mais simples aqui de entender a lâmina, porque praticamente tudo que a gente viu no modelo, quase tudo a gente vai encontrar na lâmina. Aqui eu estou no aumento de 40 vezes e nesse aumento, sei que vocês já conseguem aí perceber o tipo de pele, basta olhar aqui a espessura da camada córnea, né? Aqui a gente tem a epiderme, com epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, é uma lâmina de pele espessa. Então, epiderme, logo abaixo da epiderme, toda essa região aqui, onde está o tecido conjuntivo, é a chamada de derme, até aqui. Então, tudo isso é a derme. Lembrando que a derme é subdividida em duas camadas. Essa camada aqui, onde forma as papilas, a gente tem a derme papilar. Então, lembra que o contato entre epiderme e derme não é reto. Ele tem várias evaginações e invaginações, e essas evaginações aqui da derme são chamadas de papilas dérmicas, e a região da derme, então, chamada de derme papilar. Como já foi falado no modelo, aqui ela é composta por tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Várias células, vários vasos sanguíneos, fibras mais finas, depois eu coloco no aumento maior. E toda essa parte, até lá no final, a gente tem a derme chamada de derme reticular, que é composta por tecido conjuntivo denso, que as fibras são mais espessas, não modelado. Então, tem fibras em várias direções. Aqui no meio a gente também encontra algumas porções de glândula, porção secretora, ducto. Depois eu volto nessa parte. Vou falar as três camadas primeiro. Então, epiderme, derme e mais profundamente, aqui, ó, observem que o tecido já mudou. Aqui a gente tem a hipoderme. A hipoderme, ela é caracterizada principalmente por uma riqueza em células adiposas, adipócitos. E entre esses adipócitos, a gente pode encontrar também glândulas e tecido conjuntivo. Então, vamos ver cada uma dessas camadas agora em mais detalhes. Começando aqui pela epiderme, colocar no aumento um pouco maior. Focando aqui, está no aumento de 100 vezes, já dá para a gente observar bem. Aqui os núcleos das células, olha, dá para ver bem claro que o epitélio é estratificado, que as células aqui em cima são pavimentosas e uma camada córnea bem grande. Relembrando então as camadas agora da epiderme, ou os estratos da epiderme. Aqui está a epiderme, aqui embaixo a derme. Isso aqui no meio, entre eles, aqui a gente encontra a membrana ou lâmina basal, que é o que fixa, né, o epitélio na derme. Essa primeira camada de células aqui é o que a gente chama de camada basal. Vou colocar na objetiva de 400, de 40, aqui tem vários núcleos de células. Então, não tem um limite nítido, mas essa camada de células apoiadas na membrana basal aqui mais profunda, a gente chama de camada basal, que é onde estão as células tronco, que vão repor o epitélio que vai sendo perdido. Essas células vão se dividindo por mitose, aí vão subindo e se diferenciando, aí quando chega mais ou menos nessa região aqui, agora vai dar para ver bem, a gente tem a camada espinhosa. Lembra que eu falei anteriormente, a célula vai ficando um pouco mais arredondada e quando a gente prepara essas células, lembra que a gente usa álcool, o tecido desidrata, a célula murcha, ela encolhe. Mas os desmossomos, que é um tipo de junção intercelular, ele continua visível. Então aparece um espaço branco bem claro aqui e várias pequenas projeções aqui, que parecem espinhos. Por isso camada espinhosa. Essa é a camada que dá mais resistência à epiderme. Então aqui camada basal, camada espinhosa, subindo um pouco mais. Aqui ainda a camada espinhosa, aqui as células já começam a mudar de forma. Observem que algumas células começam já a acumular grânulos, alguns grânulos basofílicos mais azulados. Esses aqui então é chamado de camada granulosa. Geralmente ela tem umas duas camadas de células aqui de espessura. E esses grânulos contêm os precursores da queratina, a gente chama de grânulos de queratoialina. E nesse estágio, então, eles são basofílicos, coram de azul. Aí aqui em cima, a gente vai ter a camada córnea, e entre as duas, infelizmente aqui na lâmina não ficou muito claro, teria a camada lúcida. Seria uma camada que fica mais ou menos nessa região, que é a camada mais pálida, que
talvez seja melhor visualizada aqui nesse aumento. Deixa eu voltar. Ó, voltando, agora dá para a gente ver novamente, talvez fique mais fácil. Camada basal, aqui. Toda essa região que é a mais espessa, camada espinhosa. Quando começa a aparecer os grânulos, camada granulosa. Essa região que nessa lâmina aqui está um rosa um pouco mais forte, é a camada lúcida. Embora geralmente em muitas lâminas ela fique mais pálida, mas é a região onde está o processo de morte celular mais acelerado e dá uma coloração um pouquinho diferente, não tem muita importância anatômica. E tudo isso aqui em cima é a camada córnea, que é a queratina. Então lembrando que as células elas se replicam aqui, vão se diferenciando, produzindo queratina e depois se morrem aqui em cima, produzem queratina e vai se soltando, descamando. E à medida que essas células vão subindo aqui nesse extrato, observa que elas também vão mudando de forma. Inicialmente elas são mais cilíndricas, depois mais cúbicas e pavimentosas. Esse fator se deve também em parte ao fato da epiderme não ser vascularizada. Lembra que toda a nutrição vem do conjuntivo que está aqui embaixo. Então essas células que estão apoiadas na membrana basal recebem os nutrientes primeiro e vai repassando para todas essas até aqui em cima. Então essas células que estão mais acima, elas têm que ter uma superfície maior de contato para absorver os nutrientes que vêm daqui de baixo. Até que chega um ponto que a célula morre, né, que é o processo de apoptose. Então, esse aqui é um geral aqui da camada da epiderme. Voltando aqui para a derme, lembra que a derme tem as duas regiões, derme papilar e derme reticular. Aqui está bem nítida a diferença, olha, a derme papilar, além de estar na papila, né, que é fácil de ser encontrada, é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, no qual tem muitas células, muitos vasos sanguíneos e as fibras colágenas são muito finas, às vezes a gente não consegue nem diferenciar. Já daqui mais ou menos para baixo, ó, a gente tem a derme reticular, que é formada por tecido propriamente dito, denso, porque as fibras são mais espessas, e não modelado. A gente tem fibras em várias direções. Aqui é um vaso sanguíneo, a gente tem vaso sanguíneo, a gente também pode encontrar ductos e glândulas. Deixa eu descer um pouco mais aqui e ampliar a imagem. Aqui para a gente ver melhor a característica do tecido conjuntivo denso. Olha, aqui a gente tem algumas fibras arrebentadas, mas dá para ver que a fibra colágena é bem grossa, bem espessa. E ela normalmente é eosinofílica na escória de rosa. Aqui várias células alongadas, a maioria dessas células são fibroblastos, que são as células que vão produzir as fibras. A gente também pode ter fibra elástica e fibra reticular, mas nessa coloração não é muito visível. E aqui está predominando, né, fibra colágena, que é característica desse tecido. Eu aumentei aqui para chamar atenção para essa estrutura aqui, ó. Aqui a gente tem uma estrutura tubular, um pedaço de um túbulo, e ele é revestido, olha, por um epitélio com células cúbicas, que tem mais ou menos umas 2 camadas de células. Isso aqui é o ducto de uma glândula. Lembra que a gente mostrou, que eu mostrei para vocês antes no modelo, que a glândula sudorípara tinha um ducto bem grande que vai até lá em cima? Aqui é um corte desse ducto, colocando novamente no aumento menor para a gente se localizar aqui. Depois a gente vai aprender melhor a ver a diferença entre vaso sanguíneo e ducto, mas a gente já posso adiantar que uma das características do ducto é que o epitélio é cúbico. E vaso sanguíneo, o epitélio vai ser sempre pavimentoso. Então isso aqui é um vaso, vários vasos sanguíneos, e aqui é um ducto. Esse ducto vem, lembra que aqui é em 3 dimensões, né? Provavelmente ele estava fazendo uma curva, mas ele vem até aqui em cima e joga a secreção da glândula. Se a gente descer aqui um pouco, olha, o que a gente tem aqui embaixo? Uma glândula. Aqui a porção secretora da glândula, envolvida pelo tecido conjuntivo da derme, e aparecem várias porções de um túbulo. Lembra que no modelo anterior, a glândula sudorípara, ela era toda enovelada. Então, ao fazer o corte, a gente vai aparecer vários fragmentos aqui dela. É uma glândula tubulosa enovelada, exócrina, né? Então, esse ducto vem até aqui. Aqui a gente tem a porção secretora, que geralmente fica organizada em vários ácinos envolvidos por tecido conjuntivo, e aqui está o ducto dela. Epiderme, derme papilar, derme reticular, vaso sanguíneo, que é o tecido conjuntivo, um ducto,
Aqui é uma porção secretora da glândula sudorípara, aqui outra porção secretora da glândula sudorípara, aqui outra, ó. Então a glândula sudorípara, ela fica numa região um pouco mais profunda da derme. Glândula sudorípara, tem várias aqui, ó, glândula sudorípara. Isso é uma característica da pele espessa, ou pele grossa. Ela tem várias glândulas sudoríparas. Se a gente descer um pouco mais, agora começa a aparecer um outro tipo de tecido, que está aqui, vou ampliar um pouco. Bem, então aqui a gente está observando em mais detalhes, no aumento de 100 vezes, uma região da hipoderme, na qual predomina um tipo de células do tecido conjuntivo, que alguns autores consideram um tipo diferente de conjuntivo, que seria o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, ele tem como característica, as células são bem grandes, elas acumulam, nesse caso aqui, uma única vesícula de gordura, bem espessa, bem grande, e essa vesícula de gordura, ela comprime o citoplasma da célula e comprime o núcleo nas bordas. E quando a gente prepara essa lâmina, um dos reagentes que a gente utiliza é o xilol, e o xilol é um solvente da gordura. Então, com isso, durante o processo de preparo da lâmina, a gordura é dissolvida e quando a gente cora, fica esse espaço vazio. A membrana aqui e o citoplasma ficam muito finos, às vezes arrebenta alguns, mas é bem fácil de ver. Então, aqui eu tenho um adipócito, aqui tem outro, ele pode ter tamanhos variados de acordo com a quantidade de gordura que armazena. Em alguns, a gente consegue observar o núcleo achatado. Esse daqui é um tecido adiposo do tipo unilocular, tá? Que ele tem uma única vesícula de gordura. É especializado em armazenamento de energia, ajuda na manutenção da forma corporal, evita a perda de calor. O outro conjuntivo, o outro adiposo que tem, que a gente não está vendo nessa lâmina, mas só para chamar atenção já que surgiu o adiposo, é um chamado de adiposo multilocular. Esse tem quantidade maior em bebês, para a gente não tem tanta função assim, que ele teria várias vesículas de gordura e ele tem uma modificação na mitocôndria que ele tem capacidade de gerar calor. Mas aí é uma estrutura diferente. Então, voltando aqui, a gente está na hipoderme, tecido adiposo, unilocular, e entre essas células tem membranas, né, de tecido conjuntivo, lembra que é um tipo de conjuntivo, tem vasos sanguíneos e nesse caso aqui, tem várias porções aqui da glândula sudorípara também. Então aqui estão algumas porções da glândula sudorípara. Voltando ao menor aumento, para a gente localizar melhor. Então tudo isso aqui é hipoderme. Em volta tem conjuntivo com fibra colágena, pode ter um pouco de músculo também. Aqui ó, só célula adiposa, glândula sudorípara. Essa é a característica básica da hipoderme. Aqui é uma hipoderme bem espessa. Se eu voltar agora... Aqui, voltando nessa glândula, a gente acabou de mostrar que a glândula sudorípara, vou aumentar um pouquinho, para a gente ver a característica da porção secretora, que são os ácinos. Lembra que numa aula anterior, a gente descreveu as glândulas quanto ao tipo de secreção em glândula serosa ou mucosa. Aqui são glândulas serosas, na qual ela tem uma secreção aquosa e a célula tem como característica um citoplasma bem escuro, núcleo arredondado e aqui o lúmen tubular. Isso aqui em volta, tecido conjuntivo. Novamente no menor aumento. Então, a gente viu a epiderme com as subdivisões, as subcamadas, a derme papilar, a derme reticular, que nesse caso aqui está apresentando a glândulas sudoríparas como anexos, alguns ductos de glândula sudorípara, aqui mais profundamente hipoderme, e a lâmina vai ser toda assim, olha, camada córnea bem espessa, aqui vários vasos sanguíneos, aqui a derme, nesse caso aqui a derme está um pouquinho mais fina, e aqui já aparecendo a hipoderme. Ah, que bonito, olha, aqui partindo um ducto de uma glândula, pegou ele em corte longitudinal, é um ducto, por exemplo, de uma glândula que ele pode vir até aqui na glândula sudorípara, uma glândula tubulosa enovelada. Então essa é a característica da pele espessa. Bem, agora a gente está vendo uma outra lâmina, bem parecida com a anterior, que também é lâmina de pele, só que agora uma lâmina de pele delgada, pele fina. Nesse aumento também já dá para a gente observar. Aqui está a epiderme, que a gente já estudou, e já nesse aumento, olha, observem que a camada córnea ela está bem mais fininha. Essa é a pele que a gente encontra na maior parte do nosso corpo.
Aqui as papilas dérmicas, tudo isso aqui é a derme. Lembra que também tem a derme papilar, a derme reticular. Aqui algumas diferenças, além, né, da camada menor de queratina, é a presença de folículos pilosos. Olha, esse aqui tem uma invaginação do epitélio e se a gente for descendo aqui, está um pouco arrebentado, mas dá para observar o bulbo de um folículo piloso, que é onde nasce o pelo. Olha, aqui do lado tem outro, aqui ainda tem a haste do pelo no meio, isso é característica de pele fina. Tem algumas glândulas que a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar em mais detalhes, mas só chamando atenção, olha. Aqui a gente tem a glândula sebácea, a gente viu no modelo que ela está sempre associada ao pelo, então sempre próximo ao pelo a gente vai encontrar a glândula sebácea, que é uma glândula exócrina, que ela tem esses ácinos aqui, uma glândula mucosa, já dá para ver pela coloração, esbranquiçada, e ela joga a secreção no pelo. Mas voltando aqui agora para a gente ver mais alguns detalhes dessa lâmina. Começando novamente pela epiderme, algumas coisas vão se repetir e vão ter poucas diferenças. Então aqui eu estou na objetiva de 100, aqui estaria membrana basal, epiderme, derme, derme papilar e lá, aqui para baixo derme reticular. E a epiderme também com aquelas camadas. A camada mais próxima, a camada basal, aqui ela está mais visível do que na lâmina anterior, é a camada basal, onde tem as células tronco que vão repor o epitélio, que vai se dividindo, né, e vai repor o epitélio, as células epiteliais que vão se perdendo na região apical. Então agora aumentei aqui para a gente ver em mais detalhes essas células, aqui. Diminui um pouco a luz para ver se melhora. Então aqui são os núcleos dessas células, ó, tem bastante. Aqui, então, camada basal. Aqui em cima, se vocês observarem, tem alguns espaços entre uma célula e outra, com pequenas projeções. Então, essa daqui é a camada espinhosa, que é aquela camada mais resistente. Subindo um pouco mais fina do que na lâmina anterior, mas também possui, olha, algumas células com grânulos de precursores de queratina, que são grânulos de querato-hialina, que são basofílicos. E aqui em cima, a camada córnea. Então, tem as mesmas camadas da pele grossa, exceto a camada lúcida, que não é visível aqui. Chamando a atenção, esqueci de falar na outra lâmina, mas todas essas células daqui, desde a célula basal até a célula mais superficial, a gente chama de queratinócitos. Tá? São as células da epiderme que produzem queratina, são chamadas de queratinócitos. Mas existem outras células na epiderme, a gente não vai conseguir vê-las todas aqui, mas na camada basal, aqui a gente também tem uma outra célula importante, que é o melanócito. Não estou vendo um específico, não preciso identificar um melanócito, mas melanócito é uma célula que produz melanina, que são pigmentos escuros, pigmentos castanhos, que normalmente é uma célula que tem vários, vamos supor que seja essa, não é visível aqui, mas ela tem vários prolongamentos. Ela produz vários grânulos e as células que estão ao lado dela vão absorvendo esses grânulos e depositando esses grânulos sobre seus núcleos. Então, a maioria dessa parte castanha, se a gente observar, ele está em cima de um núcleo como se fosse um capuz. Esses grânulos de melanina servem para absorver radiação ultravioleta do Sol. Radiação essa que pode causar mutações no DNA, e entre outras coisas, né, essas mutações com o tempo pode levar ao câncer. Então, há os grânulos de melanina que protegem contra essas mutações. E ele também ele também ajuda a dar cor à pele. Então aqui a gente tem vários grânulos de melanina. Normalmente a concentração maior vai estar na camada basal, mas pode encontrar aqui em cima também. Voltando aqui no aumento menor. Então, a gente viu algumas estruturas. A gente também pode ter aqui, não dá visível, mas se vocês observarem no livro, no meio aqui da camada espinhosa, tem uma outra célula que é chamada de célula de Langerhans, que é uma célula do sistema imune, semelhante a um macrófago, que é uma célula de defesa, fica aqui no meio, mas que também não dá para ser observada. Então, falamos um pouco da epiderme, voltando aqui na derme, ó, derme papilar, com muitos vasos sanguíneos. Aqui fica mais fácil de identificar, porque está cheio de hemácias dentro. Então, aqui tem um vasinho, aqui tem outro, tecido bem vascularizado, as fibras são mais finas,
Aqui outro vaso, que ele é formado de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Descendo um pouco mais, se a gente comparar, ó, aqui já dá para ver, essa parte rosa são as fibras colágenas, aqui as fibras colágenas estão mais espessas, então mais ou menos daqui para baixo a gente já tem a derme reticular, com tecido conjuntivo denso, porque tem uma densidade maior de fibras colágenas em várias direções. Então, o tecido conjuntivo denso, não modelado. E várias células em volta, a maioria delas fibroblastos. Também temos vasos sanguíneos, essa é a estrutura da derme. Voltando aqui para a gente ter uma noção do todo e vamos focar em outra estrutura agora. Olha, voltando aqui ao folículo piloso, ele é bem fácil de identificar, uma invaginação cheia de células epiteliais semelhante à epiderme, que vai até lá no fundo, e alguns vocês vão encontrar a haste do pelo. Ele está nessa cor castanha porque ele está cheio de pigmentos de melanina. Aqui está o bulbo, que é essa região mais dilatada. No centro do bulbo, ele permanece com algumas células tronco, semelhante às células embrionárias, que vão se dividindo e produzindo os pelos em várias camadas, que a gente não precisa identificar aqui nesse momento, mas vai produzindo a haste do pelo e ele vai crescendo até a parte externa. E em volta do pelo, lembra que as glândulas que mais aparecem, vou colocar ela ampliada agora, são as glândulas sebáceas. Elas estão sempre ao redor do pelo. Aqui fica mais visível, aqui ó, que a gente viu no modelo é bem fácil de ver, e aqui também. Ela é uma glândula, não é uma glândula tubulosa, olha, observa que ela é irregular, a gente chama de ácinos, uma glândula possui vários ácinos. As células são esbranquiçadas, o que é característica de secreção mucosa, que não se cora bem. Não está dando para ver o ducto dela direito, mas ela se abre aqui nessa região. É como se fossem vários cachos, então, esbranquiçados, se abrindo aqui no pelo, sempre ao redor do pelo. Então, tudo isso aqui, tudo isso aqui é a glândula sebácea. Bem, então, sempre associado ao pelo, tem a glândula sebácea. Tanto que alguns autores chamam isso daqui de unidade pilosebácea, pela associação dos dois. Se a gente observar aqui ao lado, olha, tem esse tecido aqui em volta, a gente já viu que essas fibras em várias direções, esse rosa mais claro, é fibra colágena, que é a derme reticular, né? As fibras em várias direções, mas observem a diferença dessas fibras para essa daqui. Essa daqui é um tom de rosa mais forte, uma fibra comprida, toda alinhada, a gente vai estudar mais para frente, mas isso daqui é um músculo, tá? Um tecido muscular. Olha, um músculo que está ao lado do pelo. Esse aqui é o músculo piloeretor. A gente não vai pegar ele inteiro aqui, mas dá para ver uma parte dele e está sempre próximo ao pelo. Tem uma parte dele vindo aqui até outra parte, ele vai se ligar até aqui em cima. Ainda nessa lâmina aqui ao lado, então olha o tipo de glândula. A gente viu glândula sebácea, está sempre associada ao pelo, geralmente mais na região superficial. Se eu aprofundar um pouco aqui, na base do pelo, já aparece uma outra glândula. Isso tudo aqui, então, olha a porção secretora de uma outra glândula. Observa que é uma glândula toda enovelada. Essa glândula enovelada é a mesma que a gente viu na lâmina anterior, que é a glândula sudorípara. Aqui em volta, tecido conjuntivo. E como ela é toda enovelada, aparece vários tipos de corte. Se eu ampliar um pouco a imagem, aqui no aumento de 100 vezes, chegar aqui para o lado, ó. Aqui é a porção secretora da glândula sudorípara. O epitélio normalmente é cúbico, e aqui é a secreção, uma glândula serosa. A única diferença que tem em relação à lâmina anterior, se vocês lembram que eu falei no modelo, é que essa glândula sudorípara aqui, ela está bem próxima ao pelo, porque ela vai jogar a secreção no pelo, e os ácinos, que é a porção secretora, se vocês observarem e compararem com a lâmina anterior, ele está bem mais dilatado, olha, o lúmen está bem dilatado e as células mais finas, que é a glândula sudorípara apócrina. Tá? Então, isso daqui provavelmente é uma lâmina ou de região da axila, ou de região perianal, ou de região genital, que é onde a gente encontra essas glândulas. Voltando ao aumento menor. Isso aqui é um vaso sanguíneo, aqui de novo é um folículo piloso, aqui não apareceu a haste do pelo.
Vaso sanguíneo, que bonitinho. Aqui a gente tem uma parte do folículo piloso e aqui se abrindo nele a glândula sebácea. Aqui a porção secretora e aqui mostrando um ducto da glândula sebácea se abrindo no pelo. A unidade pilosebácea. Aqui outra. Então o tecido vai ter vários. Olha, aqui outra, folículo piloso, essa região amarelada é a haste do pelo, que tem muita melanina, por isso apareceu dessa cor. Glândula sebácea está ao lado dele. Se eu aprofundar mais aqui na derme, a glândula sudorípara, aqui é fibra colágena, tudo isso em volta é a derme reticular, que é tecido conjuntivo denso, não modelado. Então, é basicamente isso que a gente deve observar nessa lâmina. Voltando aqui, a gente pode acompanhando ela inteira. Sempre que vocês estiverem observando uma lâmina, procurem explorar bastante, ver a lâmina toda, procurem a gente para tirar dúvidas, porque às vezes aparecem algumas estruturas em outro ângulo de corte que pode deixar vocês confusos. Por exemplo, isso aqui. Aqui também é um folículo piloso. Na imagem anterior, a gente viu ele em corte longitudinal, o pelo estava nesse sentido. Aqui é só o corte que foi diferente, o pelo estava vindo aqui, então a gente fez um corte transversal desse pelo. Então aqui está a haste do pelo, cheia de pigmentos de melanina. Aqui a região da bainha do pelo, que a gente não precisa identificar as camadas. E em volta dele várias glândulas sebáceas, que a gente já observou. Aqui glândula sebácea, aqui também ó, um folículo piloso, só que nesse aqui não apareceu a haste do pelo, que às vezes arrebenta na hora que a gente está preparando a lâmina. Aqui do lado, só para vocês compararem, glândula sudorípara, glândula sebácea. Glândula sebácea é uma glândula acinosa, as duas são exócrinas, mas a glândula sebácea ela é acinosa e mucosa. Glândula sudorípara, ela é tubulosa, que parece um tubo, enovelada e a secreção serosa. Aqui outro folículo piloso, mais glândulas, é basicamente isso que a gente vai observar na lâmina. Um monte de fibra colágena, porque é tecido conjuntivo denso, novamente glândula sudorípara, aqui uma região com músculo piloretor. E a lâmina é toda assim, muitos vasos sanguíneos, que aos poucos também a gente vai aprendendo a identificar melhor. Outro folículo. Então, é isso que era para a gente ver na aula de hoje. Lembre-se na hora de estudar, então, de comparar sempre a lâmina com o modelo, que vai facilitar bastante para vocês.